Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá bom. Para a gente dar início hoje na palestra, vou de costume aqui fazer a leitura da harmonização com Vida Feliz, para ver qual que é a mensagem, né, que o Senhor traz para nós hoje. Reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade, seduzindo os incaustos. Aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o sexo sem freio que te sensibiliza. Acolá, eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Por toda parte, a vitória do crime e da dissolução dos costumes multiplica os seus tentáculos, qual povo cruel e dominador. Olha essas facilidades como sendo a estrada de espinhos venenosos que a grama verde e agradável esconde no chão. E não te permitas pôr-lhe os pés, evitando-te acidentes evitando-te os acidentes de efeitos danosos. Bom, aqui estamos no convite do vigiai, né? Ficar esperto, olhar. E agora eu convido a todos que desejarem nesse momento fechar os olhos. Vamos agradecer ao Senhor Jesus que nos conduziu até aqui nessa manhã tão bonita, nos permitindo a força, a coragem para buscar as melhores decisões, as melhores escolhas, para abrir os nossos olhos para as oportunidades que o mundo coloca em nossa volta, para que a gente consiga estar sempre desvencilhando dessas tentações, desses convites, e que o Senhor nos permita um dia melhor do que o ontem e uma manhã melhor do que hoje, para cada um de nós, que tenhamos forças, hoje e sempre, para buscar o caminho de Cristo. Assim seja. Convido o Tarcísio. Gente, bom dia. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. A Andréia mandou um abraço, não pôde vir porque caiu uma árvore lá em casa ontem, aí alguém teve que ir lá hoje para serrar, enfim, coisas da natureza, né? E aí ela pediu para trazer um abraço para todos. E hoje a gente vai falar um pouco de trabalho, né? Apesar de domingo a gente geralmente pensa em descanso, hoje é um dia de falarmos de trabalho. E aí esse texto do Pão Nosso, ele começa com essa carta de Pedro. Na verdade, é mais uma vez o Pedro puxando a nossa orelha, jogando uma lanterna no caminho e puxando a nossa orelha ao mesmo tempo, né? E ele começa com: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, né, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, seguindo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E aí, Emmanuel vai dando uma detalhada nesse texto, vai destrinchando, vai mastigando isso para a gente, porque cada trechinho de qualquer pedaço ali da Bíblia é passível de um monte de interpretação diferente, né? E nós temos uma facilidade, nós enquanto humanos, no nosso atual estágio evolutivo, a gente tem uma facilidade de interpretar do jeito que nos convém melhor, né? E aí Emmanuel vem trazendo assim: olha, é mais ou menos isso aqui o que ele quis dizer, né? E aí ele começa, né? Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro
quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes quantidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, gente, o Emmanuel dá uma super detalhada nessa mensagem, nessa orientação de Pedro. E ainda assim, a gente precisa dar uma entendida melhor, porque é muito denso, né? Eu acho fascinante nessas obras da coleção Fonte Viva, né, que são textos de uma página, coisa que normalmente, se a gente resolve, por exemplo, no Evangelho do Lar, alguma coisa assim, ou no momento mais corrido do dia, a gente gasta 2 minutos para ler uma página dessa. Agora, o tanto de coisa que está ali dentro é coisa assim que a gente vai gastar uma vida para conseguir apreender, para conseguir aplicar. É muita coisa num pedacinho de texto tão pequenininho, e eu fico impressionado com isso, né? Porque assim, é muito ensinamento, sabe? E às vezes a gente fica até um pouco preocupado com, meu Deus, é muita coisa para fazer, e esse texto fala até disso mesmo, né? De quais os trabalhos que a gente tem que se preocupar e quais os trabalhos que não estão na nossa mão nesse momento, né? E quando a gente fala de trabalho, né, é interessante porque é um assunto que ele pode se espalhar em várias coisas diferentes. A gente pode interpretar essa questão do trabalho sobre vários prismas, né, vários pontos de vista diferentes, né? Por quê? E aí, assim, é claro, né, daria para tirar 15 domingos aqui para vir 15 pessoas diferentes falar do mesmo texto e o ponto de vista vai ser diferente. Então eu acabei escolhendo só alguns pontos de vista para falar aqui, até porque só tem 45 minutos e não até meia-noite, né? Como a Andréia gosta de brincar sempre, né? A gente fica aí até meia-noite ou a gente sai daqui na hora do almoço, está tudo certo, né? Então, coisas que são importantes de serem observadas nesse texto. Primeiro que sempre vai ter trabalho, né? A gente não está aqui a passeio e, por mais que pareça um parque de diversões, a gente está aqui para trabalhar, né? Segunda coisa importante que tem nesse texto, tá um pouco mais sutil, mas assim, também está lá falando para a gente reclamar menos e trabalhar mais. E prestar um pouco mais de atenção na hora de diferenciar os grandes problemas do mundo e os problemas do meu mundo, do meu mundinho que é ao meu redor, né? E quando a gente passa a prestar atenção no nosso redor, é bom lembrar do nosso lar também, da nossa própria casa,
né? É uma coisa importante que precisa ser ressaltada ali. Então, o estudo de hoje, a gente vai discorrer um pouco sobre esses aspectos desses trabalhos imediatos. Tá? E aí é importante começar com o tal do apacentai, que não é um negócio que a gente usa mais no português, né? É muito incomum. E aí já começa com essa orientação, apacentai. E eu já peguei o texto e pensei, preciso pelo menos descobrir o que é apacentai. E aí, óbvio, o dicionário me deu uma luz falando que é esse processo de levar o gado para o pasto, para alimentá-lo, para vigiá-lo. Aí eu entendi, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Falei, então nós temos que fazer a nossa parte nesse pastoreio, porque na verdade a orientação é cuidemos dos filhos de Deus que estão ao nosso redor. O está entre vós, é bom a gente ter uma noção de uma certa... Não só limitação geográfica, o problema não é a limitação geográfica, o problema é a limitação das nossas capacidades. A gente precisa reconhecer o que a gente pode fazer, né? Porque senão o martírio vai tomar conta, porque a gente vai querer fazer coisas que a gente não consegue, a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar desanimado e aí a gente vai estagnar, a gente vai acabar parando de trabalhar, porque a gente está querendo fazer coisas que ainda não são da nossa alçada, né? Então, cuidemos dos filhos de Deus que estão à nossa volta. Cuidemos de quem a gente consegue cuidar. E aí, voltando no Emmanuel, que aí a gente tem que picotar o texto, porque, como eu falei, é muito denso, então tem que pegar só uns pedacinhos para apresentar aqui, né? E aí, quando ele fala da nossa obrigação atender ao ensinamento do Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. E aí a gente pode entender esses imediatos como duas coisas diferentes. O imediato na questão do tempo, que é para agora, é para ontem, e o imediato na questão do que está perto. E isso é importante fazer essa diferenciação, porque na grande maioria das vezes a gente entende o imediatos como questão de tempo. É para ontem, é urgente. Ou tem alguém que costuma... Geralmente, o imediato é isso, é para ontem. É alguma coisa que não foi realizada em tempo hábil e agora quer que a gente resolva em tempo recorde, né? Que é para correr com o tempo. E não é isso. Né? Nesse sentido aqui que o Emmanuel está falando, não é nesse sentido. Até porque ele tem outros textos dele explicando justamente dessa relação que a gente não tem que ficar atendendo sempre a esses imperativos imediatistas do mundo que nos cerca. Então, quando ele está falando dos nossos trabalhos imediatos, é dos trabalhos que estão à nossa volta. Até porque tem os grandes problemas do mundo, e a gente sabe, a gente não precisa nem fazer força para identificar os grandes problemas da humanidade, mas todos nós temos um mundo de problemas na nossa própria vida. Porque ninguém está aqui a passeio, e se alguém não tem problema, algo está estranho, né? Todos nós temos algum problema, e aí a gente vai até falar disso aqui mais adiante, né? Mas como a gente está cercado de problemas, e tem esse mundo de coisas na nossa cabeça, né? A gente não pode ficar criando muita angústia, muito desespero diante dessas grandes chagas da humanidade, desses grandes problemas que estão por aí, né? Primeiro, claro, tá, gente? Eu tô falando aqui, lembrando, tá? Eu sou ser humano, estou no mesmo estágio evolutivo de todos vocês. Eu tô nem perto de chegar perto do nível do Emmanuel. Então, assim, eu tenho alguma noção das minhas limitações. Então, quando eu estou falando de não criar angústia com os problemas grandes da humanidade, eu não estou falando que isso é fácil, tá? E eu não estou falando que a gente vai conseguir. Eu estou
recomendando que a gente se esforce para isso, que a gente tente. Tá? É igual, por exemplo, quando eu falo com meu pai. Meu pai, ele fica resmungando o dia inteiro sobre política, sobre violência, sobre não sei o que. Eu falei, pai, desliga a TV, para de ver jornal. No caso dele, é uma medida extrema ter que fazer isso? É, mas a qualidade de vida dele melhora quando ele faz isso, porque ele fica menos azedo ao longo do dia. Os problemas sumiram? Não, não sumiram, mas a angústia referente a esse problema diminui, porque essa angústia é gerada pelo nosso senso de impotência, porque a gente não consegue resolver um problema desse tamanho, a gente não resolve a paz mundial, não é simples assim. E as lamentações inúteis são um outro problema, porque a gente tem uma natureza no nosso estágio evolutivo, a gente ainda tem uma predisposição de reclamar muito, tá? E a gente precisa fazer esse esforço de reclamar menos e trabalhar mais. E aí, tem conselhos do dia a dia, por exemplo, aquilo que você tem condições de mexer, de tentar melhorar, de tentar consertar, não reclame e trabalhe para isso. Aquilo que você não tem condição de fazer algo a respeito, não reclame. Ou aquilo que você não quer fazer algo a respeito, por questões do sacrifício que envolve, ou por questões de saúde mental, enfim, você não quer se envolver com um determinado problema, não reclame dele. Se você não pode fazer algo a respeito, ou não quer fazer algo a respeito, evite reclamar daquele problema, porque a única coisa que você ganha é angústia com isso. E aquele que você pode fazer algo a respeito, também não precisa reclamar, vamos fazer algo a respeito, ao invés de só reclamar. Então, a gente não pode ficar nesse estado de lamúria por causa da situação do mundo, por causa do... É um mundo muito grande e a gente tem um certo leque de problemas que estão ao nosso redor muito mais palpáveis de achar uma solução. E também a gente não pode ficar aqui gastando nosso tempo, delirando está até entre aspas ali, porque é um termo mais cínico, né? Sobre algumas soluções mágicas para resolver os grandes problemas do mundo, né? Porque isso é perda de tempo, a gente não vai conseguir achar uma solução para isso. Ninguém aqui o termo não é iluminado porque nós somos a luz do mundo, né? Mas assim, nenhum de nós aqui é capaz de achar uma solução que resolva o problema de todos. Porque essa solução vai depender da participação de todos. Então não existe essa solução mágica que nós vamos tirar da cartola. Isso é igual bacon, alface sabor bacon, sabe? Aquela coisa da gente comer salada e não engordar. E a gente não gosta de comer salada, mas a gente adora comer bacon. Esse era o sonho de consumo de todo mundo, poder comer sem engordar. Não existe essa mágica, né? Não existe soluções mágicas para nossos problemas. O que a gente precisa é realmente pôr a mão na massa e tentar resolver os problemas que estão perto da gente, né? E aí é importante lembrar que não é completamente ignorar esses problemas, mas ver o que está ao nosso alcance. Porque a solução é complexa, a gente é responsável por um pedacinho da solução, mas essa solução nunca vai funcionar sem o nosso pedacinho. Então, é uma outra coisa, eu até esqueci de colocar naquele resuminho mais cedo, a gente não pode deixar os outros resolverem os nossos problemas, porque a gente precisa do nosso pedacinho ali, né? Se vocês olharem bem para o chão, por exemplo, vocês vão ter muita dificuldade de achar uma formiga andando por aí. Vai ser muito complicado achar uma formiga. Agora, se aqui tivesse, por exemplo, 8 bilhões de formigas, ia estar muito fácil da gente ver. O chão ia estar preto, né? Então, assim, só que um exército desse de formiga
né, que é capaz de fazer o que elas bem entenderem, um grupo de 8 bilhões de formigas faz o que quiser, esse grupo só é formado e só é forte por 8 bilhões de umas formigas. São 8 bilhões de uma formiga. Então, sem a própria parte ali, sem a parte de cada uma, não vai sair nada. Vai ser só uma formiga no chão e ninguém vai ver, né? Então, a gente precisa da nossa parte para poder achar essas grandes soluções do mundo, mesmo que a nossa parte seja pequenininha. Ela é fundamental, né? Até o Monte Everest é formado por minúsculas partículas de matéria. Qualquer coisa que a gente conhece aqui é formado por minúsculas partículas, né? A grande solução é feita de uma infinidade de pequenos pedaços, né? E aí, o que é o nosso pedaço? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Vamos cuidar de quem está aqui, né? E é interessante porque essa parte da ajuda, ela vai de encontro à tal receita que é mágica. Quando eu falar não existe receita mágica, até existe. E ela é até simples. E eu adoro falar isso porque só falta desenhar, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Receita simples, não tem muito espaço para interpretar diferente e realmente só falta desenhar para a gente entender. A receita é simples, a execução dela não é, né? Claro, no nosso estágio evolutivo é mais complicado a gente amar os nossos inimigos, amar o vizinho que irrita a gente, amar o colega do trabalho que trabalha menos e deixa serviço para a gente, amar o político que está lá tomando decisões no interesse próprio. É difícil, muito. Eu tenho certeza absoluta que todos nós, na hora que estávamos programando essa encarnação para vir para cá, ninguém lá do outro lado falou para a gente que ia ser fácil. Eu duvido que alguém chegou e falou, vai lá, desce, é tranquilo, pode ir lá que vai ser de boa. Vai ser uma aulinha tranquila lá, você vai aprender as coisas e voltar. Eu duvido que alguém falou isso com a gente. Provavelmente alguém chegou, bateu no nosso ombro e falou, você tem certeza que você quer isso agora? Né? Você tem certeza que está pronto para isso? Porque a coisa aqui é puxada. É uma aula complexa essa, né? Então, a orientação teórica está lá. Amar o próximo como a ti mesmo. Ajudar as pessoas aqui é um dos passos fundamentais para a gente chegar lá. E os outros, eu não especifiquei quem é os outros. Não é para ajudar só o pessoal que concorda comigo. Isso é simples, né? Gostar de quem gosta da gente, gostar de quem não trata a gente mal, isso é mastigar água, né? Isso é bem fácil. Né? Difícil é gostar do diferente. É esse que é o aprendizado daqui, né? Então, assim, gostar de quem parece com a gente, voltando à analogia da sala de aula, é o horário do recreio. É o horário que a gente está ali fazendo a merendinha, conversando com os colegas. Não é simples assim, né? O resto da aula é o complicado, é onde a gente tem que lidar com as diferenças. Até porque, olha só, a gente cansa de ver nos estudos espíritas que tudo tem um motivo. Absolutamente tudo tem uma razão de existir. Se não fosse para a gente aprender a lidar com as diferenças, para que a gente ia vir tão diferente um do outro? A gente só está misturado aqui no meio desse tanto de gente diferente para aprender a lidar com as diferenças, porque senão a gente ia estar encarnando um monte, todo mundo que fosse parecido ia encarnar num lugar tal, todo mundo assim assado ia encarnar em outro lugar e por aí vai. Que, aliás, é um método que a escola costuma fazer e que normalmente a gente aprende que não funciona, que é botar os alunos todos parecidos numa turma só.
Aí na minha época, eu não sei como é que é hoje, mas na minha época ainda era separado por letra, né? Porque os melhores alunos iam tipo para o 8º ano A, os alunos em seguida iam para o ano B, e aí você tinha sempre, era onde eu estava, por exemplo, na turma D, na turma E, que eram os alunos que não aprendiam direito, ou os que não estavam muito afim de aprender, ou os arteiros, porque parecia que era castigo, você vai para aquela turma lá se você não melhorar, né? E aí você coloca todos os parecidos dentro da mesma turma e não tem esse processo de ajuda e de aprender com as diferenças, você só reforça a desigualdade, né? Então, assim, estamos aqui para aprender com as diferenças e diminuir essas diferenças, já que é um processo evolutivo, então a gente vai convergir todo mundo para o mesmo estágio evolutivo. Em algum momento, que a gente não pode ter pressa, nada de imediatismos, apesar do trabalho imediato, né? E quando a gente está ajudando os outros, tem um negócio que a gente não fala muito, mas que é um pouco ligado a benefício próprio. Mas é um pouco, tá? Quem que é o maior beneficiário da nossa ajuda? A gente. Nós somos os principais beneficiados de quando ajudamos os outros. É claro que a gente não pode ficar tendo isso em mente, porque aí a gente subverte a coisa toda, né? Tipo, eu tenho que ajudar os outros porque eu vou me ajudar e eu estou querendo ir para o nosso lar, né? Não é bem por aí, né? A gente vai ajudar porque precisa ajudar, etc. Mas no fim das contas, o maior benefício é nosso, né? Então, nós somos muito privilegiados com isso, porque como a gente tem uma lei de causa e efeito que nunca tem exceção, e se a gente está num planeta de provas e expiações, e obviamente a gente não gosta dessas provas e expiações, ninguém gosta de passar raiva, né? Aliás, se tem alguém aí que está gostando de sofrer, recomendo, procure um médico da saúde mental. Há algo de errado em gostar de sofrer, tá? Mas, fora isso, como a gente não gosta disso, e isso só aconteceu com a gente porque a gente fez alguma coisa para isso. Mas eu adoraria saber o que eu fiz. Não, eu não. Eu já tenho muitos remorsos e melindres na minha própria vida atual, nem gostaria de imaginar o que é que eu fiz na vida anterior. Eu só sei que foi pior do que essa. E já está ótimo saber disso, né? Mas se eu quero parar de reencarnar num planeta de provas e expiações, se eu quero parar de reencarnar colhendo sofrimento, decepção, eu tenho que passar a mudar o que eu estou plantando por aí. Porque a colheita é obrigatória. A gente vive num regime de espelho. Tudo aquilo que a gente projeta no espelho volta para a gente, sem exceção. Então, se eu quero que a colheita melhore, eu tenho que melhorar o que eu estou fazendo. Se eu começo a plantar amor, plantar otimismo, eu não vou colher decepção e amargura. Em algum momento isso vai parar de brotar na minha seara ali. Em algum momento vai parar de brotar esse tipo de erva daninha. Mas eu já estou fazendo umas coisas boas e eu não estou vendo nada melhorar na minha vida. Eu não estou acreditando muito nessa história de ajude a si mesmo e o céu te ajudará. E outros ditados populares que tem nessa vida. Gente, isso não é imediato, não. Não é porque eu estou tentando melhorar nessa vida que vai apagar um monte de coisa que eu tenho para pagar. Né? Imagina que eu comecei a pagar algumas das prestações de dívida que eu tenho, comecei a pagar algumas promissórias, consegui educação financeira para sobrar dinheiro no final do mês e não sobrar mesmo no final do dinheiro, né? E aí com isso eu começo a pagar algumas das promissórias.
O fato de eu começar a pagar as minhas dívidas não quer dizer que o meu credor vai simplesmente rasgar todas as outras promissórias que estão lá. Então isso demora. É um processo lento, né? Quer dizer que se eu começo a plantar amor e otimismo agora, a quantidade de sofrimento e de expiações que eu vou colher vai diminuindo até acabar. O que não dá é para eu aumentar as minhas dívidas. Eu não posso entrar no sistema de crédito rotativo no que diz respeito ao meu processo evolutivo. Por isso que um cartão de crédito já é um problema que a gente acaba chegando num ponto de nunca pagar. Imagina quando a gente está falando da nossa própria vida. Né? Então eu não posso fazer isso. Eu preciso passar a plantar melhor. Plantar mais amor, plantar mais otimismo. Né? E às vezes isso pode ser só ouvir com atenção uma outra pessoa. Às vezes pode ser só dar um sorriso, porque às vezes tem gente que está precisando só de um sorriso no dia para mudar. Aquela vibração que a pessoa está. Um bom dia com um bom sorriso, a pessoa já fica, nossa, a pessoa está com uma energia boa, e a gente absorve um pouco dessa energia boa. Às vezes a pessoa está ali abafadíssima, está precisando só falar. Você só precisa emprestar um ouvido, ouvir com atenção. E olha, eu estou para te falar que tem vezes que a gente não precisa nem ouvir com atenção, basta ouvir. Porque às vezes a pessoa está num estado de angústia tão grande que ela não está precisando ser escutada, ela está precisando falar. E são coisas diferentes. Né? A gente mesmo sabe que tem muita gente que está precisando falar. Se ela está sendo ouvida ou não, é outra história, mas ela está precisando tirar aquilo de dentro dela. Então, é só dar um pouco de atenção à pessoa que a gente vê resultados absurdos. Aliás, como até coloquei ali, a essência do atendimento fraterno é essa, é de emprestar um ouvido amigo. A maioria das psicoterapias, inclusive, se baseia nisso, numa escuta com atenção. Porque a ideia original é que na maioria desses casos, só da pessoa ter a oportunidade de falar, automaticamente ela começa a organizar na cabeça dela as coisas que ela está querendo falar. E nesse organizar, ela vai até achar uma solução. Em algum momento, ela vai começar a iluminar um caminhozinho ali para passar no meio daquele breu, no meio daquele monte de problema. Né? Então, às vezes a gente não precisa... Por que eu falo isso? Porque os grandes problemas da humanidade que estão lá, tem coisas que realmente fogem do nosso alcance, ou tem coisas que a gente acaba empacando porque acha que a nossa ajuda vai ser insignificante. Por exemplo, diante de tragédias naturais, igual teve ontem, né, o tornado lá no Paraná, não sei o quê, e aí isso demanda uma movimentação muito grande num processo de reconstrução, vai ter que fazer a cidade quase toda de novo, igual quando teve as enchentes lá no sul. E aí, às vezes, a pessoa pensa, nossa, mas eu estou aqui em Juiz de Fora, eu não tenho muito o que fazer, o máximo que eu poderia fazer era mandar uma ajuda financeira, mas eu não tenho dinheiro e não sei o quê. E aí, às vezes, a pessoa bloqueia, ela para, porque ela não consegue achar uma forma de ajudar aquele grande problema. Pô, gente, olha para o lado. Você não pode ajudar lá no sul do país, mas às vezes tem uma pessoa no seu quarteirão precisando de auxílio. Às vezes tem uma pessoa dentro da sua casa precisando de auxílio. Não posso ajudar lá, mas eu posso, às vezes, ajudar uma cesta básica aqui. Eu posso ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Sempre tem um lugar de ajudar. Né? E, aliás, a ideia, quando ele fala de trabalhos imediatos, é essa também. Existem os problemas difíceis? Existem. Às vezes longe, às vezes perto. Mas, como tudo tem um motivo, a finalidade desses problemas mais complicados é enriquecer a nossa própria experiência. Para que a gente precisa dessa experiência? Porque às vezes a gente está tão cansado, está tão com... não é meio com raiva, mas é um tipo de cansaço
diferente, porque, assim, processo de reforma íntima, gente, é um negócio, é um fardo, é um negócio complicado, né? Eu conheço gente, por exemplo, que, não sei como, né, mas que saiu da casa espírita e foi procurar outra denominação, outro tipo de doutrina, outro tipo de religião, enfim, porque não aguentou a responsabilidade de aceitar que tudo que acontece com a gente é culpa nossa. Em algum momento a gente fez algo para isso. E como é da nossa natureza pôr culpa nos outros, né? Não é à toa que tem a famosa frase: a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Não, essa frase é ótima, né? É o retrato do nosso atual estágio evolutivo. A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. E o que acontece com isso? A gente não está acostumado a lidar com esse tamanho de responsabilidade, né? E por isso que a gente precisa dessa experiência diante dos problemas, porque a gente precisa criar casca, né? A gente precisa desses calos para isso. Quando a gente está envolvido com o trabalho manual, o que acontece com a mão da gente? Enche de calo. Na hora que você vai fazer outro trabalho manual, sua mão já não está doendo. Porque é isso que a gente vai fazer com as nossas dificuldades. Sem essa casca, a gente não vai aprender a superar os problemas. E problemas, gente, como a gente ainda está num estado evolutivo muito inicial, nós estamos na infância do estado desse processo evolutivo, a gente precisa muito dessa casca para lidar com outros problemas que virão, né? Porque, por exemplo, eu comentei, a maioria de nós tem um mundo de problemas dentro do nosso próprio mundinho, mas vai chegar algum momento em que a gente vai criar casca suficiente para lidar não só com a nossa responsabilidade, mas com a responsabilidade de outras pessoas. E aí a gente, no primeiro e no imediato momento, a gente passa a ser responsável por uma família, que a gente deixa de ser membro de uma família e passa a ser o responsável por uma própria família. E aí, em algum outro momento do nosso estágio evolutivo, nós vamos nos tornar responsáveis por muito mais gente do que isso, por uma sociedade inteira. Vai chegar num momento do nosso estágio evolutivo que nós vamos ter que tomar conta de uma cidade inteira, de um país inteiro, talvez de um planeta inteiro. A gente vai chegar num ponto de virar governador espiritual de algum lugar. E sem essa casca, não vai ter jeito não, porque hoje em dia a gente ainda é criança. Mas vai chegar um dia em que ainda chegaremos lá. Mas a gente precisa dessa experiência, porque são os problemas que nos fortalecem. Invariavelmente são os problemas que nos fortalecem. Sem esses problemas, a gente não aprende a lidar com os próximos problemas. A academia de musculação é isso. Você começa com um pezinho até ficar forte o suficiente para colocar outro peso lá, né? Os mais problemas estão ali esperando, né? A coisa vai chegar, a coisa vai piorar. Só que a ideia dos problemas irem piorando, se a gente criar essa casca, eles não vão parecer piores. Eles vão parecer piores para quem está de fora. Mas para a gente, não. Vocês já perceberam que, por conta das nossas próprias diferenças, a maioria de nós deve conhecer alguém que resolve tanta coisa ao mesmo tempo que fica parecendo que o dia da pessoa tem 30 horas. Eu mesmo tenho conhecido no meu serviço que, assim, e trabalha, e contribui, e cuida da própria casa, e participa de coisa religiosa, e que não sei o que, eu fico olhando assim e falo, gente, que horas que essa pessoa dorme? Porque ela faz um monte de coisa, mas é porque ela criou casca para lidar com uma variedade maior e uma intensidade maior de problemas. Então, para ela não parece tanto. Para mim parece. Eu não ia dar conta de fazer o que ela faz. Aliás, eu não dou conta de fazer o que a pessoa faz, né? Mas é porque eu ainda estou no primeiro pezinho. Aquele lá está me esperando na hora que eu conseguir. E isso vai servir para todos, né? E na hora de procurar esses problemas, a gente não precisa fazer esforço nenhum.
para encontrar essas oportunidades de auxílio. O trabalho está ao nosso redor. Todos os lugares têm oportunidade. Tem 1 milhão de trechos nas obras espíritas que falam justamente que oportunidade de trabalho não falta. Né? Então a gente não precisa nem sair do nosso próprio mundinho, a gente não vai ficar perdido igual o meme do João Travolta, a gente não vai ficar perdido na hora de procurar oportunidades de trabalho. Na verdade, a gente não precisa nem procurar, o trabalho bate na nossa porta. Tá? Até porque, e aí só para finalizar, né, porque o tempo está acabando, a maioria das casas, a maioria dos nossos lares se mostra como sendo o primeiro lugar que demanda nossa ajuda. Então, olha só, a gente não precisa sair de casa para isso. Tudo bem. Mas eu estou morando com uma família que eu adoro, porque eu escolhi essa família. Tudo bem. Não é o caso da maioria. Quase todos nós viemos de uma família complicada e formamos uma família também complicada. Porque aqui não é parque de diversão, então aqui a gente não fica no mar de rosas. Sempre vai ter alguma coisa, né? Sempre. Então o nosso lar, ele é o primeiro lugar onde a gente precisa prestar atenção nessas oportunidades de trabalho. E aí lá no Palavras, faltou-lhe o S. Lá no Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel também comenta que entre os nossos domésticos estão particularmente laços de existências anteriores, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. E aí, num outro trechinho do mesmo texto, ele fala um negócio importante, que passa meio que despercebido. Sempre faça dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. E essas duas coisas são importantes quando a gente fala dos trabalhos imediatos, que é aqueles que estão muito perto da gente, porque, gente, nossa família é o lugar onde a gente tem um reajuste compulsório. A gente precisa e muito fazer esses reajustes. Porque, às vezes, ao longo de cada encarnação, a gente cria afetos, cria desafetos, e tem algumas coisas, isso aqui vai ajustar, não deu para resolver nessa vida, vai resolver na outra. Tá. Já pararam para pensar, olha só nesse planeta, 8 bilhões de pessoas, a chance de você desencontrar da pessoa que você precisa reajustar é enorme. 8 bilhões de pessoas, olha o tamanho desse planeta. Mas quando você precisa resolver isso logo, a única forma de você realmente garantir que você vai encontrar com a pessoa que você precisa reajustar, coloca todo mundo na mesma casa. Acabou a chance de você desencontrar dele. É por isso que todo mundo tem um irmão que não se dá bem, ou tem aquele filho que sempre tem uma coisa assim com um dos pais. É porque isso é um reajuste. Você veio aprender a amar o inimigo na marra. E todos nós temos isso na família. Todos. Não tem exceção, não. A gente, se não é a gente mesmo, é aquela famosa história brincando, se todo mundo na sua família parece normal, o doido é você. Né? Porque se você acha que está todo mundo numa harmonia maravilhosa, tem alguma coisa errada, porque a gente precisa desse ajuste. É muito raro a gente ter esses agrupamentos familiares aqui que vieram só a título de dar um suporte, de dar uma ajuda, de evoluir todo mundo junto. Não é que não exista, mas é que a maioria de nós tem alguém ali precisando de um ajuste junto. Né? E eu sempre faço dar boa impressão, eu quis ressaltar, porque tem o santo, né, que do lado de fora da casa é um santo, e dentro da casa trata todo mundo mal. Né?
esculhamba todo mundo dentro de casa. Às vezes o cara nem percebe muito isso que está fazendo, porque às vezes é só um jeito dele cobrar, dele achar que está educando, porque ele aprendeu assim, aí ele acha que tem que ensinar assim, né? Mas aos olhos dos outros é uma santidade. Também não adianta, é aquela história lá do túmulo, né? Todo bonito por fora e todo podre por dentro. A gente precisa prestar atenção, é ali mesmo, é ali onde a coisa não está boa, é ali que a gente começa a aprender a amar. O primeiro lugar que a gente aprende, ou que precisa aprender e precisa ensinar sobre amor, é dentro do lar, né? E aí, só para fechar, um outro pedacinho importante do texto do Emmanuel é sobre a nossa boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas, que também estava aqui por torpe ganância, né? Nem por força. Por que isso? Porque nós temos, e é da nossa natureza, ser um pouco mais acomodado. E eu sempre brinco com os meus alunos que o medo, infelizmente, ainda é o grande motivador da humanidade. A maioria das coisas que os seres humanos fazem ainda é motivado por medo. A maioria dos meus alunos estuda com medo de ser reprovado, não é porque está querendo aprender. Ou está com medo de ir mal numa prova. Se eu tirar as provas, eles não estudam. Eu já tentei, e foi exatamente o que aconteceu, eles não estudam, né? A gente vem de uma série de encarnações oriundos da criação dentro da Igreja Católica, e se você não faz aquilo assim, assim, assado, você vai arder no inferno. Então, tem muita gente que às vezes tenta e se esforça para fazer o bem porque não quer ir para o inferno, é medo, né? Não é porque aquilo é o certo, é porque o cara está com medo. E na doutrina espírita isso também acontece, né? Porque eu não quero acordar com a cara lá na lama do umbral, não, eu tenho que dar meu jeito. Medo. Isso é ruim? Inicialmente não, que a gente não pode ficar nesse estágio, né? Esse medo faz a gente pelo menos quebrar o hábito ruim, mas depois a gente precisa criar um hábito bom, né? O que a gente não pode é viver na base da preguiça e de querer ajudar os outros só para não acordar com a cara na lama do umbral, né? E esse nosso trabalho, né? Porque aí nem é para isso, né? Nem é só para não ir parar no umbral, não é só por nenhum interesse adicional. Eu quero tratar o outro bem porque eu quero ser bem tratado, porque isso pode ser uma interpretação um pouco distorcida do amar ao próximo como a si mesmo. Aí o cara faz o contrário, né? Tipo, eu vou cuidar bem só porque eu quero ser bem cuidado, né? Não é isso. Isso é uma consequência? Mas você não pode ficar pensando só nisso, né? Esse trabalho, ele só vai ter realmente valor quando a gente fizer por pura boa vontade, porque esse amor do amar ao próximo, ele não escolhe raça, cor, não escolhe vínculo familiar, ele é incondicional. Então, quando a gente... Nossa, estourei o tempo. Quando a gente fala dos nossos trabalhos imediatos, ao nosso redor não falta oportunidade disso, não falta oportunidade de ajudar e realmente se esforçar um pouco mais para passar um otimismo, para semear amor, para semear esse otimismo, para semear um pouco de alegria na seara dos outros também. Então, que a gente possa contribuir um pouco mais com os outros ao longo dessa semana. Muito obrigado a todos, gente, e boa semana para todo mundo. Pessoal, bom dia, né? Quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, né? Então nós vamos já rogando a Jesus que permaneça abençoando as jornadas da Tarcísio, né? Da Andréia, nossos companheiros lá da Sociedade Espírita Amor, Kardec, Amor e Caridade, né? Em Rio Pomba,
ele gentilmente se deslocou até aqui para estar conosco nessa manhã, né? Então também nosso agradecimento. E pessoal, nós vamos então agora fazer a nossa prece, né? Para aqueles que desejarem, podemos desfrutar aí das atividades de passe, nós podemos aguardar no salão, né? Seremos convidados aos grupinhos de 9, né? Muito importante que nos mantenhamos em silêncio, em prece, né? Porque muito favorece a essa atividade, né? Tão enriquecedora, que é a atividade de passe na casa espírita, tá? E também finalizando, junto das mensagens que nós vamos estar distribuindo, nós temos também o nosso cronograma de atividades aqui da casa, tá? Temos todos os horários, os dias dos nossos grupos de estudo. Temos aqui o link de uma atividade que a gente tem desenvolvido todas as terças-feiras, às 21h15. O link está ali no quadro, através do Google Meet. É o Evangelho no Lar, que a gente tem feito online, né? Tem sido muito legal, estão todos convidados, tá? É uma atividade aí de 20 minutinhos só. É um momento que a gente se reúne para fazermos aí uma prece e podermos desfrutar da presença de Jesus de forma mais ativa nos nossos lares, né? Tanto conversamos aqui, né, Tarcísio, das nossas atividades dentro do nosso lar, né? E como sabedores que esses trabalhos muitas vezes são desafiadores, né? Melhor então que contemos com Jesus bem pertinho da gente, para que a gente tenha mais força, para que o nosso ânimo seja reavivado e principalmente para que a gente sempre esteja se lembrando, né? Segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus para cada um de nós é que nós nos amemos, né? E amemos ao nosso Pai também. É isso? Então, vamos fazer a nossa prece nesse instante, agradecendo a Jesus a oportunidade da acolhida nesta tua casa, nesta manhã de domingo, Senhor, tão especial, onde o céu é um pouquinho cinzento, o ar puro, o barulho das aves que se misturam com o barulho das máquinas, mas tudo é o amor de Deus a vibrar em favor de todos nós. E com a certeza, Jesus, de que o Senhor caminha conosco também, é que nós agradecemos, rogando, Senhor, que a tua paz esteja conosco no decorrer de toda a nossa semana e que nós possamos, aonde estivermos, levarmos o teu amor, sentirmos a tua paz e desfrutarmos da tua presença amiga a nos cuidar e guiar. Muito obrigado, Jesus, que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Um bom domingo a todos, gente. Fiquem com Deus.